Olá pessoal, eu sou Pedro Júnior e este é mais um Mayhem Tutoriais. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse efeito que vocês viram no início do vídeo, que é parecido com um efeito que o Peter McKinnon fez no vídeo dele. Let's see here. Swipe left to begin tutorial, and start. É um vlog com uma brincadeira de teletransporte, ou time travel, ou viagem no tempo, tanto faz, que tá aqui. Vou deixar nesse cartão e vou deixar também na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. E vamos lá pro After Effects. Aqui, então, dentro do After Effects, nós vamos criar uma nova composição em Full HD. Vamos dar o OK. E aqui eu tenho dois arquivos que eu já selecionei o tempo que nós vamos usar. O primeiro arquivo é com a imagem de fundo sendo gravada, fora de foco, e depois tem uma troca de foco lá para a cadeira onde eu vou sentar. O segundo arquivo sou eu fazendo a ação do primeiro plano num fundo azul. Nós vamos pegar este primeiro arquivo do fundo azul e nós vamos aplicar um efeito nele chamado Key Light. O Key Light, ele serve para fazer o efeito de chroma. Então, abre ele, clica aqui no Screen Color e vai selecionar a cor do teu fundo, ou azul, ou verde, ou a cor que tu quiser usar, sendo que azul e verde funciona melhor. E ele vai criar esse efeito meio estranho, dependendo de como for, exatamente o que eu falei, ó, como a nossa cor era azul e é da mesma cor da luz, pode causar esse problema aqui. Mas é tudo uma questão de acertar os valores daqui de dentro do Key Light. Ele tem essa série de valores aqui, vai mexer até achar a melhor configuração para o teu vídeo, para o efeito que tu quer. Eu já fiz um aqui, que ele tem alguns probleminhas por causa do fundo azul, como eu citei, mas ele funciona bem. Vamos ver isso agora. Aqui nós temos o vídeo, eu vou trazer esse vídeo de fundo para baixo desse efeito de chroma e ó, dá para perceber que ele funciona bem legal. Ah, mas eu não tenho um fundo verde ou um fundo azul, ou tem problema, tu só vai passar mais trabalho. O que pode fazer é o que eu fiz aqui já, para deixar pronto, porque eu demorei um bocado de horas fazendo isso, mas dá para fazer a máscara na volta e frame a frame mudando essa máscara para acompanhar a tua silhueta. E tem que ir frame a frame mudando cada um desses pontinhos aqui para senão vai aparecer o fundo. E funciona bem também. Ó, vou ativar aqui e ativar o fundo. Funciona muito bem também, se tiver paciência para fazer tudo bem direitinho. Eu, como só queria mostrar para vocês, eu fiz meio de qualquer jeito. Mas se tiver paciência, fica muito bem feito. Mas tá, eu vou deletar esse com as máscaras e vou usar o do fundo. E agora eu tenho que colocar aqui a hora que eu apareço de novo, não é mesmo? Nós vamos pegar esse plano aqui. E eu vou pegar no meio do movimento, que isso vai dar a sensação de que eu realmente teleportei. Eita, e eu faço a minha ação ali. Vou puxar isso pra cá. E vou colocar logo depois da troca de foco. E aí eu olho pra trás, lá no chroma key, tem a troca de foco. E eu apareço na cena. É basicamente isso. Nessa segunda parte eu vou ensinar vocês como fazer a fumacinha do efeito. Vamos lá. Clica com direito, novo, sólido. Nós vamos criar um sólido preto do tamanho da comp. E aqui nesse sólido nós vamos colocar o efeito Fractal Noise. Caso queira saber o que eu fiz, eu apertei Ctrl espaço e eu uso um plugin chamado FX Console do Video Copilot. Caso contrário, vocês podem vir aqui em clicar com direito, efeitos, e tem toda a lista de efeitos ali igual. Ou então aqui nessa aba lateral, efeitos e presets. Ou ainda window, efeitos e presets. Eu vou ficar usando o Ctrl espaço porque eu me acostumei e é mais prático. O plugin é grátis, caso vocês estejam interessados. No Fractal Noise nós vamos criar um Dynamic Progressive e vamos inverter. E agora nós vamos brincar um pouco com esse contraste. Deixar um pouco menos de contraste. Com Shift PG Up ou Down dá para avançar 10 quadros por segundo. Nós vamos avançar 30 frames e aqui eu vou criar um keyframe da evolução. E aqui volta para o início e zera ela de novo. Nós vamos ter essa animação aqui. Eu tô com uma composição grande aqui, nós podemos botar 2 segundos e trimar ela. Fecha aqui, clico com direito,
String comp tour carry. Ok, nós temos essa animação agora. Nós vamos criar uma máscara retangular nela. Nas opções aqui, nós vamos criar um keyframe no mask feather, no path, por enquanto é só. E aí nós vamos avançar aqui para em cima desse keyframe e mexer no feather. E vamos arrastar o path para cá. Então vai ter essa animação aqui. Aqui nas opções do Fractal Noise nós vamos em Transform, Offset Turbulence, que é criar um keyframe, e mais para frente nós vamos baixar essa turbulência. Então vamos ter esse efeito composto aqui. Agora eu vou renomear esse sólido para fumaça 1. Vou duplicar ele e eu vou mexer nos keyframes aqui para ele começar depois do anterior. Eu vou voltar nesse primeiro aqui e eu vou clicar no reloginho do brightness, ou brilho, deixar em 0, e aqui eu vou no final eu vou diminuir ele para ele ficar. Então ele vai ter esse efeito aqui, como se ele estivesse se apagando. Nós vamos ter esse efeito aqui por enquanto. E eu quero deixar ele um pouquinho mais rápido. E eu vou dar um alt click na evolução, ele vai abrir essa caixa de texto e eu vou digitar time, que é tempo, vezes 150. Isso ele vai fazer com que a evolução seja multiplicada 150 vezes conforme o tempo que ele está na timeline. Então, se tiver o tempo em 2 segundos, ele vai fazer 2 vezes 250. Isso deixa o efeito um pouco mais rápido. Depois de tudo, eu vou mudar aqui o modo de mesclagem para screen. Eu vou diminuir também o tamanho essa máscara para o efeito não ficar tão grande. Então, ó, essa camada vai ser só isso e a camada de baixo vai ser um tanto maior. Acho que eu vou dar uma diminuidinha nela também. Pronto. Então, por enquanto, nós temos esse efeito aqui. Só que ele está muito igual ao outro, então eu tenho que criar uma variação na evolução, que aqui em Random Seed, né, sementes aleatórias, vou mudar o número para 2 e ele já vai modificar e não vai ficar tão parecido com aquele de baixo. Agora eu vou duplicar aquela primeira camada de novo, eu vou mexer naquilo tudo que eu mexi nessa segunda camada, vou mexer no seed também, vou diminuir o tamanho dela, vou fazer ela começar depois daquela primeira. Eu vou em máscara, máscara 1, no pé e no feather aqui, eu vou jogar tudo isso 5 frames para a direita. Talvez um pouquinho mais. Vou mudar o modo para screen também. E nessa aqui, eu vou jogar um efeito chamado CC Glass. Como o nome diz, ele vai criar um efeito de vidro nessa camada. Eu tenho que desativar o Bump Map e o Displacement Map eu vou botar ele num valor negativo, que ele vai criar esse efeito aqui. Eu vou aproximar para vocês verem, tá vendo? Vou voltar para o valor normal. E assim fica com um valor negativo, ele fica com um efeito meio de água, meio... Mexer um pouco no contraste dessas duas camadas aqui, porque elas estão muito claras. Eu vou aumentar o contraste dessa e vou diminuir a área dela só por um pequeno pedacinho. Essa primeira está começando muito em cima, eu vou baixar ela um pouco, vou baixar todas na verdade. Então eu seleciono todas, aperto P no teclado. E eu consigo baixar todas elas, ó. E agora eu tenho esse efeito aqui. Tá, mas cara, o efeito não era redondo? Como é que ele tá quadrado, né? Como é que ele tá espichado assim, desse jeito? Então, é agora que vem a mágica. Clica com direito, novo, camada de ajuste. Na camada de ajuste vai colocar um efeito chamado Polar Coordinates. E aqui, se nós aumentarmos, vai ver que ele vai fazer ao tentar fazer algo redondo ali. Isso porque ele está em polar para retangular. Nós temos que passar de retangular para polar. Ele vai fazer um efeito, ó, vai trazer aquilo que era reto, vai fazer algo redondo. Apesar do efeito bonitinho, se der um zoomzinho aqui, vai reparar que tem uma junção ali, tem uma divisão, né? Isso a gente resolve dessa maneira. A gente joga mais uma camada de ajuste aqui em cima. E nela a gente joga um efeito chamado Offset. Eu vou desativar o efeito de coordenadas polares
para voltar para aquele reto. E eu vou mudar o centro disso aqui para cá para o meio. Aqui tá aquela divisão que aparece. Nessa divisão eu vou criar uma máscara bem aqui no meio. Vou inverter essa máscara. Vou desativar as linhas aqui só para vocês verem. E vou aumentar o feather para ficar uma divisão menos perceptível. Agora a gente joga essa camada para baixo das coordenadas polares e ativa a camada de novo. E pronto, aquela divisão ali sumiu. Agora é só aplicar esse efeito que nós criamos lá na nossa composição. Nós vamos importar aqui agora a nossa fumaça que nós criamos e eu vou mudar o modo dela para Screen, ó, que aí ela perde aquele fundo preto. A hora que eu for aparecer, eu boto a fumaça um pouquinho antes, como se eu tivesse surgido de dentro dela. Então aqui eu vou mudar a posição dela, seleciono a camada, aperto o P no meu teclado e coloco ela mais ou menos onde eu vou surgir, mais ou menos aqui. Agora eu vou clicar com direito, Time, Enable Time Remapping. Eu vou criar um keyframe aqui na hora que ele está um pouquinho mais aberto, para ele fazer esse movimento mais rápido. Então ele vai fazer um... vai demorar, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5 frames. Eu consigo colocar ele mais aqui como se eu estivesse saindo aqui de dentro. Eu posso mudar o tamanho dele apertando S no teclado de Scale, ou abrindo aqui as setinhas, Transform, Scale. E o básico do efeito está pronto. O que nós vamos fazer nele? Nós só vamos adicionar um Blur, porque ele está muito nítido, e ele tão nítido assim não encaixa com a nossa cena, né? Então eu vou adicionar aqui um efeito chamado Fast Box Blur. Eu vou adicionar um pouquinho, 0,5 talvez, que já dá uma mesclada bacana da nossa fumaça com a nossa cena. Outra coisa que vai ajudar é diminuir a opacidade. Nós vamos mudar esse modo, vamos ativar o Motion Blur da composição e o Motion Blur da camada. Isso vai ajudar na hora que tiver movimento, ele vai criar um desfoque de movimento nessa camada, porque essa fumaça ajuda a disfarçar o corte também. Agora o próximo passo é adicionar uma distorção na volta para dar um efeito mais bacana e parecer que tem algo acontecendo com o ambiente naquele momento. Para isso nós vamos criar uma camada de objeto, New Shape Layer, vamos abrir ela aqui, adicionar elipse, vamos aumentar o tamanho dessa elipse para mais ou menos o tamanho do nosso efeito. Aqui está bom. Vamos adicionar outra elipse agora, inverter a direção dessa elipse e aumentar o tamanho dela também, mais ou menos assim. Agora nós vamos adicionar um preenchimento, mudar a cor desse preenchimento para branco e posicionar tudo isso aqui em cima do nosso efeito ali. E agora nós vamos animar isso aqui com um movimento parecido com o do nosso efeito. Então ele inicia em 0. Alguns frames para frente ele fica desse tamanho, então a gente bota ele desse tamanho. Puxei o frame mais para cá e dá para aumentar mais um pouco, mais ou menos isso aqui que a gente quer. Ativa o Motion Blur da camada, que ele já fica com desfoque legal. E nós vamos pré-compor essa camada agora. Clica com direito em cima dela, pré-compor ou pre-compose, e eu vou dar o nome para essa camada de Warp. Agora nessa camada pré-composta Warp, eu vou adicionar mais um efeito de Box Blur aqui, Fast Box Blur, para dar mais uma desfocada nela. Eu vou desativar essa camada e em cima disso tudo aqui eu vou criar uma camada de ajuste. Nessa camada de ajuste eu vou colocar o efeito Displacement Map. Ele basicamente pega uma camada, de preferência preta e branca, e ele cria uma distorção em tudo que tiver naquela camada ou nas camadas de baixo, no caso de uma camada de ajuste, com base nesse mapa de preto e branco. Nós temos a opção aqui de escolher qual camada, escolher a camada Warp, e aqui em vez de fonte vamos escolher efeitos e máscaras. Desativando a nossa camada da fumaça ali, já dá para ver que tem uma leve distorção acontecendo. Nós vamos aumentar essa distorção, que assim tá bom. E agora se a gente ativar a nossa camada da fumaça, nós podemos ver que tem uma distorção acontecendo ali, ó, conforme ela acontece.
a gente precisa que tanto a nossa camada de distorção quanto a nossa camada de fumaça desapareça mais ou menos aqui. Para isso, eu crio um keyframe na opacidade, apertando T no teclado abre a opacidade, avanço alguns frames e diminuo a opacidade para 0. Na nossa camada de distorção a gente precisa que isso aconteça também, então nós vamos abrir a composição Warp e aqui, ó, 6:19 na nossa composição, 6:19 no Warp, nós vamos começar a diminuir a opacidade. E vamos também mover toda a camada alguns frames para a esquerda para acontecer antes do nosso efeito. Agora, lá para frente, nós vamos utilizar esta mesma técnica. Só que aqui a nossa camada de fumaça, ou pó, vai acontecer ao contrário. Nós vamos duplicar ela, Ctrl D, ou então Edit, Duplicate, e aí com ela duplicada nós vamos clicar com o direito em cima dela, Time Reverse Layer ou Ctrl Alt R. Clica e agora o nosso efeito vai acontecer ao contrário. Ó. Nós vamos puxar ele para cá, aumentar um pouco o tamanho dele, porque agora ele está acontecendo aqui no primeiro plano, e mudar a posição dele para trás. Aqui. Quando ele começar a acelerar é onde eu sumo. Nós podemos também duplicar essa camada e jogar um pouco em cima, assim, com uma opacidade diminuída. Só para dar uma mesclada com a camada de cima. Por enquanto fica assim, ó. Para não sumir do nada, eu vou ir nessa camada onde eu estou aqui em cima, abrir a opacidade com atalho T, clicar, zerar a opacidade e voltar alguns frames para 100%, que aí eu não sumo tão abruptamente. Agora essa parte do vídeo eu vou deixar acelerado, pois é só a repetição do que nós já fizemos no background. Agora o que a gente pode fazer só para finalizar é clicar com direito, nova camada de ajuste, jogar lá para cima. Por quê? Para que essa camada de ajuste? Porque se parar para olhar, essa distorção tá deixando umas áreas pretas aqui, ó, sem informação nenhuma. Aqui também, ó. Então nós vamos adicionar uma camada de ajuste com um efeito de transforme e aumentar ela pouquinha coisa, 5%. E aí pronto. Onde acaba o nosso vídeo aqui, eu vou encurtar a nossa área de trabalho, clicar com direito e trimar ela, diminuir ela para aquele tamanho para não precisar renderizar muita coisa. E fica assim o nosso efeito. Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu ensinei o básico, digamos assim, mas dá pra alterar a cor. Vocês podem mexer o quanto quiser naqueles parâmetros que eu mostrei pra vocês, pra deixar o efeito ainda melhor e fazer coisas diferentes, ou até incrementar, ou usar algum pedacinho daquilo para outro efeito. Gostaria muito de ver caso vocês fizessem algo assim, então mandem no nosso inbox caso vocês gravem alguma coisa e editem alguma coisa. E deixem nos comentários também alguma dica para melhorar o Mayhem Tutoriais ou alguma dica de algum efeito que vocês queiram ver. Não esquece de se inscrever no canal, se gostou, dá o teu like. Se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações de cada vez que nós postar um vídeo. E não esquece que a Mayhem também tem os vídeos sobre jogos e o Filmes com Frio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu e falou!